é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno, presente desde antes da fundação do mundo, em quem todas as coisas foram criadas e são, em quem estamos em amor e fé. Hoje eu vou ler o Salmo 126, que é um salmo que narra o passado de uma geração que tinha nascido no exílio em Babilônia, porque seus pais tinham prevaricado, tinham pecado contra a justiça que conheciam, a verdade que sabiam, e manifestado-se em atitude de extrema idolatria, que é ingratidão para com aquele que para eles trouxe a provisão, o Deus único, de quem eles souberam e aprenderam através de Abraão. Esse povo tinha ido para o cativeiro em Babilônia, tinha ficado lá 70 anos, a maioria dos idosos morreu lá, uma nova geração nasceu lá, e agora nos dias do rei Ciro, o persa, tinham recebido autorização para voltarem para a terra de Israel, particularmente para Judá, para a cidade de Jerusalém. E muitos deles o fizeram. Outros não voltaram. E continuam até hoje, até exatamente o dia de hoje, morando no Irã, na Pérsia. É uma das comunidades de judeus mais antigas do planeta, que está lá na Pérsia, atravessou toda a história da civilização até o dia de hoje, desde os dias do cativeiro em Babilônia. Mas os que voltaram foram os que produziram esse Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, no dia que Ciro o Grande assinou o édito imperial autorizando todos os judeus vivendo no desterro a voltarem para sua terra em Jerusalém e se virarem lá, se conseguissem fazer da terra que tinha ficado abandonada por tantos anos ser sua terra outra vez, ótimo, se não, problema deles. A ordem era só essa: podem ir se quiserem. Quem quiser ir, vá. Quem quis ir, foi. E lá, de lá, pensando na história, se escreve: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, aquele dia em que correu a notícia, o rei Ciro, mencionado pelo profeta Isaías 100 anos antes de nascer, no capítulo 45 de Isaías, esse rei que ainda não era e já tinha sido escriturado no texto de Isaías, que haveria de nascer e que o nome dele seria Ciro, e que ele seria separado por Deus para libertar o povo de Israel e mandá-lo de volta para sua terra. Pois bem, no dia que essa profecia se cumpriu, 100 anos depois, e o rei Ciro assinou aquele termo imperial ordenando que quem quisesse voltar, livre estava. E não havia auspícios nem provimento, mas havia o édito do livramento. Quem quiser pode ir. Quando eles ouviram que já não estavam mais obrigados a serem escravos em Babilônia, quando chegou a notícia da libertação do que eles sentiam como um império das trevas, e que eles podiam ser transportados, levados, andados de volta para a terra dos seus desejos, das suas promessas, dos seus vínculos, da sua esperança. Quando ouviram isso,
o narrador do Salmo diz: nós todos ficamos como quem sonha. Todos. Nos beliscando. Será que é verdade? Ou eu estou dentro de um sonho? Daqui a pouco eu vou acordar e é tudo mentira. Daqui a pouco eu vou acordar e vai ser o pior de todos os pesadelos, que é aquele que engana a gente como sonho, esbofeteia a gente como realidade quando os olhos se abrem. Nós ficamos como quem sonha. Era para além de todas as nossas expectativas. Foi só então que alguns estudiosos das Escrituras e conhecedores dos profetas começaram a trazer de memória, dizer não. Isaías tinha dito na Escritura que um homem chamado Ciro nos libertaria. Jeremias tinha entendido espiritualmente que os dias do nosso cativeiro seriam apenas 70 anos, e está fazendo aniversário, e surge um rei chamado Ciro na Pérsia e nos liberta. E nós ficamos como quem sonha. É quando o pior nos acontece e é avassalador, e é horroroso, e é escravizante, é tenebroso, é acachapante, nos põe em estado de impotência absoluta, tanto tempo, parindo filhos na desesperança, gerando filhos na escravidão, produzindo filhos sem perspectiva de livramento nem de futuro algum, amando na desesperança, se casando na falta de futuro, indo porque existe alguma coisa no amor e no vínculo de sobrevivência mais forte do que todas as lógicas humanas. Por isso, então, ainda indo, até que chega aquele dia súbito, da noite para o dia, de repente, num abrir e fechar de olhos, eles acordam e em todas as colunas do império, em todas as muralhas, em todos os lugares de entrada da grande cidade, estava escrito: os judeus estão livres, estão libertos pelo imperador Ciro, para voltarem para sua terra, para recomeçarem as suas vidas. E nós, diz o escritor, testemunhador dessa hora, desse momento, dessa existencialidade, nós ficamos como quem sonha. E o coração grato fala, o coração grato compõe, o coração grato expressa, o coração grato declara, o coração grato manifesta. O coração grato não sabe se esconder, o coração grato não sabe não dizer, mesmo que seja só com os olhos, num gritar de brilho, que está feliz, está feliz. Por isso, então, como quem sonha, com toda a gratidão daquele livramento inacreditável, a nossa boca se encheu de riso. Não dava para esconder os dentes. O coração feliz não consegue esconder nem a banguelice, quanto mais os dentes. A nossa boca ficou enorme de riso, grato. E a nossa língua se encheu de júbilo, de declaração feliz, de positividade. Foi isso que aconteceu quando nós vimos o milagre. E o nosso coração se alegrou
com aquela visitação, com aquilo que chegou para além de toda e qualquer expectação, que chegou contra a própria esperança e venceu o nosso desalento. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, os amigos, os vizinhos, as pessoas à volta que estavam vendo como nós tínhamos sido tirados do coisa nenhuma e trazidos de repente para um estado de libertação, de vida, de sobrevida, de perspectiva. Então, entre esses, as nações, os povos, os amigos, qualquer um que tivesse olhos para ver, dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles têm sido objeto do amor, do cuidado, da proteção, da bondade de Deus, através de Ciro, que trouxe a eles essa súbita libertação, a troco de nada, sem preço, sem sangue, sem barganhas, de graça. Até os vizinhos sabiam, declaravam e notavam e afirmavam que bênção trouxe Deus sobre eles. Na realidade, o indivíduo agora fala, chamando para hoje, para agora, para esse instante, para esse momento, já não mais como passado, mas como presente. Eu digo, com efeito, efetivamente, realmente, historicamente, concretamente, de modo palpável, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres, porque é blasfêmia quando a gente é visitado por tanta bondade de Deus e o coração não se enche de gratidão alegre e feliz. É perversidade, é blasfêmia contra a graça que se derrama para além de toda medida e compreensão, desmedidamente em nosso favor. Por isso, a única coisa saudável, quando a gente tem memória de tanta misericórdia, é efetivamente confirmar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, que a sua misericórdia dura para sempre, que elas se renovam todas as manhãs e que a sua misericórdia triunfa sobre o juízo e, no fim, a misericórdia vence a condenação, o juízo. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E então, ele olha em volta de si e vê os muros caídos, as casas derribadas, as terras cobertas de cinza, os antigos pomares queimados até as raízes, uma terra seca, desolada, sem formosura, sem renovos, uma terra que carregava ainda os ecos do juízo, da miséria, da desolação, da ingratidão. Mas ele olha em volta e toma fôlego na misericórdia de Deus, que os tirara daquele cativeiro e os trouxera subitamente à sua terra, sua casa,
ele toma alento na bondade de Deus e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora nós temos que refazer tudo, recomeçar tudo, dar-nos força para recuperar, para ganhar de novo aquilo que perdemos, dá-nos força. E não só dá-nos força para fazermos a nossa parte, mas opera o teu milagre, apressa as soluções. Apressa as soluções, Senhor. Como tu fazes acontecer quando chove no norte de Israel e as águas descem todas do norte para o sul e invadem o deserto do Negueb, nos grandes vades, nos rios invernais, e de repente, da noite para o dia, o Negueb vira um jardim de flores amarelas, vermelhas, roxas, brancas e de todos os tons, um engano aos sentidos. O que antes era só pedra e terra, agora se colore de ponta a ponta. Restaura a nossa sorte. Tu que nos tiraste do cativeiro, just like that, como quem sonha, nós vimos a porta se abrir, as muralhas e os ferrolhos de bronze se quebrarem, e tu nos pusestes livres e nos trouxeste para este lugar, e aqui estamos. Agora restaura a nossa sorte, dá-nos força para trabalhar e derrama a tua bênção para além do nosso trabalho e faze com que no milagre os tempos se acelerem e nós não precisemos gastar tanto tempo para sermos outra vez restaurados por causa dos erros que cometemos. E a decisão que nós tomamos é uma só. Nós vamos fazer a nossa parte com todo o nosso coração. E tudo que vier dos céus como dádiva é o bônus da misericórdia que já fez tudo por nós. Já abriu a porta do cativeiro no qual nós mesmos nos enfiamos pela nossa insensatez, loucura e capricho. Nos tirou de lá, nos trouxe de volta, nos colocou no mesmo chão, dizendo: começa tudo outra vez. Nós cremos que a mesma misericórdia que nos tirou de lá é a mesma que pode nos visitar aqui e acelerar os dias da nossa solução. Como tu fazes chover no Negueb e ele floresce sem que ninguém espere. Faze um milagre desse tipo aqui no chão da minha vida, da nossa vida também. Mas eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que é lei da vida, que é infalível, que os que com lágrimas semeiam, sinceramente semeiam, com esperança semeiam, com futuro nos olhos projetam o que semeiam, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, ceifarão, colherão, acumularão, verão a prosperidade do amor, da alegria e da bondade como resultado do semear das melhores sementes e não das sementes de morte. Eu sei que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu sei. Eu sei que quem sai andando e chorando, enquanto semeia as melhores sementes, as sementes de paz, de reconciliação, de misericórdia, de perdão, de bom trato, de bom humor, de alegria, de boa atitude para com a vida, para com o próximo, para com todos. Eu sei que quem vai andando assim, e mesmo em meio às tribulações, vai chorando, com essa doçura, com essa esperança e com essa fé, e não para,
de fazer o bem, de ter coragem da prática do bem, da atitude do bem. Eu sei como lei da vida, que este voltará com alegria, com júbilo, trazendo os frutos, os feixes, os resultados, trazendo os benefícios, trazendo o galardão, trazendo o despojo da vitória da esperança contra a desesperança, da vitória da fé contra o vazio de humor e de amor e de fé naquilo que de bom pode nos acontecer se o nosso coração não desistir do bem. Esse é o nosso exercício espiritual de hoje. Para que você desenvolva seu espírito, sua mente. Ninguém cresce sem memória, sem gratidão, sem saber onde estava, por que estava, o que teria sido se continuasse daquele jeito e como foi tiradas as oportunidades, os ciros que entram, que passam pela vida da gente, que abrem portas que de outro modo jamais teriam nos trazido a faculdade de que a nossa vida pudesse mudar. Sem essa memória, sem gratidão, sem reconhecimento, sem enxergar a libertação, o livramento, sem resposta à altura, sem a reação do humor da felicidade, se sentir como quem sonha, se encher de riso, ficar cheio de júbilo, ouvir o testemunho dos outros que dizem que coisa boa que te aconteceu e você reconhecer e ter no coração gratidão a Deus e gratidão a Ciro, gratidão à vida, gratidão ao susto da bondade que te acometeu. Ouvir o eco dos que em volta testemunham a bondade de Deus em teu favor e se alegrar com tanto testemunho da bondade de Deus. E não perder o sonho, não se acomodar, dizer restaura, tem mais a fazer, tem algo a ser construído por mim, pelas minhas mãos, tem muros a serem levantados, tem casa a ser erguida, tem terrenos a serem tratados, tem pomares a serem plantados, tem jardins a serem cuidados. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como o deserto do Negueb, que não tem perspectiva, mas a tua chuva de amor faz com que as bilhões de sementes boas que estão plantadas nele simplesmente se abram e o ajardinem da noite para o dia. Que em mim haja essas sementes boas para que toda chuva celestial faça de mim e em mim se abrir toda a flor da esperança, da graça, da bondade, da beleza de Deus na minha vida. Isso só vai acontecer se mesmo no deserto as sementes que me habitem sejam sementes floríveis e não de espinhos. Esse é o exercício. Não deixar que o coração fique espinhoso durante os dias do deserto. Mantenha as sementes de vida, porque a bondade de Deus vai irrigar você no tempo certo outra vez. Sempre diga, eu não aceito envelhecer pior. Restaura a minha sorte, significa refaz a minha sorte, ou seja, eu só aceito no mínimo o que já foi o melhor de mim em mim. Eu não estou aqui para piorar, para hoje estar pior do que ontem, para ir piorando à medida em que eu envelheço. Eu estou aqui para me restaurar e não tem deserto que vá me enfeiar. Eu vou arrombar os desertos
com as erupções da vida. E eu aprendi como viver, é assim mesmo. A gente não anda o tempo todo sorrindo. Tem que pegar na enxada, tem que pegar no arado. Tem que derramar lágrimas enquanto semeia boa semente. É cansativo, é penoso, é pesado, é difícil, é duro. É assim mesmo. Mas semeie o que é bom, porque você vai voltar e vai ver que tudo que você semeou floresceu, se você perseverar. E você vai colher o que você plantou, e se você plantou é bom, você vai colher o que é bom. Não sem que antes a sua cabeça se embranqueça, não sem que antes o seu corpo canse, não sem que antes você tenha que andar muito, chorar e semear com esperança, porque assim se forma um caráter que sabe aprender a qualidade, o significado e o valor de cada coisa da graça divina que nos é dada na nossa existência. E aí então, nesse dia, a alegria completa, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, e semeia o que é bom, mesmo no deserto, esse, não tenha dúvida, esse será feliz eternamente. Essa é a lição, essa é a compreensão, esse é o discernimento. Isso tem que ser uma prática que melhora a gente, uma prática que dá inteligência espiritual, uma prática que ajuda você a enfrentar a tribulação, a vencê-la, a passar por ela, a todo dia começar outra vez, semear outra vez, plantar outra vez, regar outra vez, chorar outra vez, prosseguir sempre, não desistir nunca, não aceitar nada que seja pior como padrão para a minha vida. Na minha vida, no mínimo, o melhor que eu já vivi. Eu me nego e determino que eu vou morrer maravilhoso, que eu vou ficar cada dia melhor à medida em que eu envelhecer, em nome de Jesus. Eu não estou nesse mundo para ter memórias de que os melhores momentos da minha vida foram em algum tempo no passado. O melhor dia da minha vida é hoje. Eu amanheci com as melhores decisões. Por isso, hoje é o melhor dia. E eu vou vivê-lo para semear as melhores sementes de vida. É minha decisão. Porque eu sei que enquanto eu assim viver e eu assim for, eu só serei surpreendido por bondade e por misericórdia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até que eu habite na casa do Senhor para todo sempre. Mas enquanto isso, é assim. Todo dia é assim. É assim de novo, é assim sempre. O melhor do meu passado eu recupero. As graças, os interventores do bem, os abridores de porta, de oportunidade, os ciros, as chances, os testemunhos. Deixo o meu coração ficar grávido, alimento a minha memória do que é bom. Eu decido trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu decido, eu não trago para a minha memória o que pode me amargurar, eu só trago à minha memória o que me pode dar esperança. Eu recupero como memória o que pode me melhorar, não o que pode me envenenar. E eu digo para Deus e para a vida e para mim mesmo, no mínimo, o melhor. Não aceito ir para trás, restaura, é daqui para frente a minha vida. E enquanto isso eu sei que não tem magia, que a gente tem que aprender a viver e viver mesmo. Tem que aprender a caminhar, tem que aprender a andar, tem que aprender a escolher as melhores sementes
e tem que semear, tem que abrir valas no deserto. E enquanto não chove, eu faço irrigação gota a gota. Eu choro na semente. Enquanto não vem as chuvas abundantes do céu, enquanto eu ando, eu choro sobre a sementinha. Eu a irrigo com as minhas lágrimas, com os líquidos das minhas esperanças. Minhas lágrimas não são feitas de amargura, mas de esperança, de amor e de fé. Eu boto minha fé, minha esperança, meu amor em cada sementinha que eu planto. E eu sei que com as águas dos céus e com as lágrimas da minha esperança, não há semente que não abra, que não brote, que não nasça. Eu sei que não depende de ninguém, só depende de mim mesmo, em Deus, que eu vou morrer com júbilo, com esperança, porque eu vivo com a alegria da fé, com o conforto da esperança e com o poder invencível do amor de Deus que habita em mim. Esse é o exercício para a vida, é a prática para a vida, é a vereda para se escolher. E poucos são os que escolhem caminhar essa vereda, entrar por esse caminho, abrir esse chão, rasgar essa vala para semear essas sementes invencíveis, todas feitas de material imperecível, que são a garantia de que com pouco ou com muito, com tudo ou com nada, nós somos sempre mais do que vitoriosos, porque nos alimentamos de um júbilo sublime, que não é medido pelo que os homens nos dão, mas vem da graça de Deus para nós. Senhor Jesus, que essa palavra entre, rasgue, provoque, levante, tire de dentro de muralhas, ensine a viver, a responder, a reagir, a melhorar, a ficar em pé, a ir adiante e a vencer. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus.